Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para nossa segunda videoaula sobre o conteúdo de legislação de trânsito, onde nós vamos deixar aqui nesse canal todo o conteúdo que o aluno precisa para passar na sua prova de primeira habilitação junto ao Detran. Então, nós já fizemos a primeira aula, agora nós vamos gravar essa segunda aula para que você tenha acesso a todo o conteúdo, que você adquira todo o conhecimento necessário para responder sua prova junto ao Detran. Nessa aula, nós vamos abordar 4 assuntos: processo de primeira habilitação, renovação da Carteira Nacional de Habilitação, curso de reciclagem e condutor com deficiência. Então, acompanhe nós nesse canal, assista essas videoaulas, que com certeza você vai estar adquirindo conhecimento e vai proporcionar uma aprovação na prova do Detran, considerando que a legislação de trânsito é o assunto que vem mais pegando para que o aluno não consiga a sua aprovação. Mas aquele aluno que dominar a legislação de trânsito, ele vai ter com certeza a sua aprovação junto ao Detran. Nesse slide aqui, nós vamos falar sobre o processo de primeira habilitação. Nós temos outros processos, como a inclusão de categoria, quando o condutor já está habilitado em uma categoria e quer adicionar outra, e nós temos também um processo de mudança de categoria. Aquele condutor que tem categoria B pode mudar para C, depois para D e depois para E. Mas a gente vai falar nesse conteúdo aí em outra aula. Nessa nós vamos falar sobre o processo de primeira habilitação. O processo de primeira habilitação, quando ele for solicitado pelo candidato, esse processo será aberto junto ao órgão executivo de trânsito do Estado, junto ao Detran, e esse processo ele tem validade de 1 ano. Dentro de 1 ano, o candidato deve estar concluindo todas essas etapas. E quando o candidato for requerer a sua primeira habilitação, ele poderá estar se candidatando à ACC, que é autorização para conduzir ciclomotores. Um documento de habilitação, inclusive conhecido pouco. Muitas pessoas nem sequer nunca ouviram falar nessa nomenclatura. O ciclomotor é aquele veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, cuja potência original de fábrica não ultrapasse as 50 cilindradas e cuja velocidade original de fábrica também não ultrapassa as 50 cilindradas. A popular cinquentinha. Só que cinquentinha seria, digamos assim, um apelido. A nomenclatura correta é ciclomotor. E muitos acham que para conduzir ciclomotores não necessita de documento de habilitação. Necessita que o condutor deve ser habilitado, ao menos na ACC. Então, quando você for requerer a sua primeira habilitação, você poderá estar solicitando a habilitação em ACC ou a categoria A ou categoria B. Mas, se você pretender, pode fazer duas categorias simultaneamente, submetendo-se a um único processo. Então, você pode fazer solicitação simultânea da ACC mais categoria B, e você também pode fazer solicitação simultânea da categoria A e B ao mesmo tempo. Aí, quando se fala em processo de primeira habilitação, uma questão fácil, mas muito cobrada em prova, é sobre os pré-requisitos. Então, falando que é um pré-requisito, então você deve preencher aquelas formalidades antes mesmo de você fazer a sua matrícula em um centro de formação de condutores, nas autoescolas, como são conhecidas. Então, os pré-requisitos para a primeira habilitação são os seguintes: saber ler e escrever, veja que não pede nenhum nível de escolaridade, apenas que o candidato saiba ler e escrever. Ter 18 anos de idade completa ou mais, deve ter a maioridade penal, e ser também penalmente imputável. Penalmente imputável é aquele indivíduo que ele tem capacidade de responder pelos seus atos. Então, isso é o que torna o indivíduo penalmente imputável. Ele já responde pelos seus atos. E possuir documento de identificação e CPF. São esses
os pré-requisitos para a primeira habilitação. Cumprindo-se os pré-requisitos, o candidato fará sua matrícula em um centro de formação de condutores, que vai abrir um processo junto ao Departamento Estadual de Trânsito, junto ao DETRAN, onde aquele cidadão esteja domiciliado. Abrindo esse processo, ele vai dar início ao processo de habilitação, que ele ocorre em 5 fases. Só avançando de uma etapa para outra, quando houver concluído a etapa anterior. Então, de início, o candidato deverá ser aprovado nos exames de aptidão física, mental e psicológico. É o primeiro procedimento. Então, nesse caso, você vai ser encaminhado a uma clínica credenciada junto ao DETRAN para que você possa fazer esse exame de aptidão física, mental e psicológica. Sendo considerado apto, aí você já pode avançar para a etapa seguinte. Aí, após isso, você agora deve obter um certificado de curso teórico em um centro de formação de condutores, na autoescola, como muitos conhecem. Esse curso, ele tem uma carga horária de 45 horas aulas, também questão que muitas vezes cobram na prova do DETRAN. O curso teórico tem 45 horas aulas, sendo dividido da seguinte maneira: 18 horas aulas sobre legislação de trânsito, 16 horas aulas sobre direção defensiva, 4 horas aulas sobre noções de primeiros socorros, 3 horas aulas sobre noções de funcionamento de veículos de 2 e 4 rodas e 4 horas aulas sobre noções de proteção ao meio ambiente e convívio social no trânsito. Então, essa é a carga horária do nosso curso de formação de condutores. Esse curso, de acordo com a resolução 789 do CONTRAN, ele é um curso de frequência obrigatória. Então, você precisa cumprir aquela carga horária completa para que, então, você possa avançar para a etapa seguinte. Concluindo o curso teórico, você vai receber um certificado de curso teórico junto ao DETRAN, aí já vai fazer a prova teórica também junto ao DETRAN. O DETRAN é quem aplica essa prova teórica, ou uma outra instituição credenciada por ele. Então, nesse caso aqui, ele vai fazer uma prova eletrônica ou convencional. Essa prova é uma prova de múltipla escolha, onde você vai ter questões de marcar. Deve conter, no mínimo, 30 questões, onde será considerado aprovado aquele candidato que obtiver, no mínimo, 70% de acertos. A prova que vocês vão fazer aqui no estado do Ceará, essa prova tem 40 questões. Cleison, mas a legislação exige no mínimo 30. Correto. A legislação exige no mínimo 30. Mas não diz o limite máximo. Então, o DETRAN do Ceará, ele cobra uma prova de 40 questões. Sendo considerado aprovado aquele candidato que obtiver, no mínimo, 70% de acerto. Ou seja, das 40 questões que você vai responder, dentro de 90 minutos, 1h30 para responder a prova, para ser considerado aprovado, você deve acertar pelo menos 28 das questões. Não importa qual disciplina você acertou. O importante é que no fechamento da prova, que é uma prova eletrônica, feita em um computador, junto ao DETRAN, você acerte 28 questões. Se for considerado aprovado, você já pode estar avançando para a etapa seguinte. Se reprovado, você deverá submeter-se a novo exame, submetendo-se somente àquela etapa não aprovada. Ou seja, eu já concluí o curso teórico de 45 horas aulas. Gleison, eu preciso assistir a aula outra vez? Não. Você vai apenas repetir o curso teórico. Não é obrigatório. Fica opcional. Você pode procurar o seu centro de formação de condutores e assistir mais aulas. Fica uma decisão sua. Mas o ideal seria assistir mais aula. Já que eu não passei, é porque o meu conhecimento ainda não foi o suficiente. Existia uma regra antiga, pessoal, essa regra foi revogada, que o candidato reprovado só poderia fazer novo exame após 15 dias da divulgação do resultado.
essa regra não existe mais, viu? Se vocês pegarem qualquer material que seja um pouquinho desatualizado, vocês ainda vão ver essa regra, mas ela não existe mais, viu? Então, o candidato reprovado no exame teórico, ele já poderá estar remarcando um novo exame junto ao DETRAN. Aí, após a aprovação do exame teórico, será expedido pelo DETRAN a licença de aprendizagem de direção veicular, a LADV. Esse documento é um documento de porte obrigatório do candidato que esteja realizando curso prático, junto com um documento de identificação oficial com foto, e durante a aprendizagem, o candidato deverá estar sendo acompanhado por um instrutor credenciado junto ao DETRAN. O candidato que foi encontrado desacompanhado do instrutor, descumprindo as regras do processo de habilitação, ele terá a sua LADV suspensa por um período de 6 meses. Então, a LADV é o que dá direito, digamos assim, para que você possa estar dirigindo o veículo de aprendizagem, o veículo da autoescola. Mas ela só tem validade sendo apresentada em original, deve ser conduzida junto ao documento de identificação oficial e você deve estar acompanhado do instrutor credenciado pelo órgão de trânsito do Estado. O órgão executivo de trânsito do Estado é o DETRAN. E o processo de formação prática, ele tem alguns critérios, como as aulas serão realizadas nos horários e locais previamente autorizados pela autoridade de trânsito, então o treinamento pode se dar em percurso fechado ou até mesmo na própria via pública. No veículo de aprendizagem, só pode estar presente o aprendiz, o instrutor e mais um acompanhante. E caso o candidato opte pela mudança de autoescola, pela mudança de CFC, deverá ser solicitada a emissão de nova LADV, considerando-se as aulas já ministradas. Na LADV, vai ter as informações do instrutor, do nome do candidato, o número do seu RENASC, que é o Registro Nacional do Condutor Habilitado, o nome do CFC ao qual ele está vinculado. Então, toda vez que você optar pela mudança de CFC, deverá solicitar a expedição de nova LADV. Aí, com essa LADV em mãos, o candidato vai fazer um curso prático de direção veicular, como eu citei, em percurso fechado ou em via pública. Então, o ideal é que ele faça em percurso fechado, até o domínio do veículo. Após o domínio do veículo, ele pode fazer o treinamento em via pública, desde que ele esteja acompanhado por um instrutor credenciado pelo órgão de trânsito do Estado. A carga horária do curso de formação de condutores, na prática de direção veicular, são 20 horas aulas para cada categoria. Então, se você está tirando a habilitação categoria A, que é para moto, você vai fazer um treinamento de 20 horas aulas em motocicleta. Se você está requerendo a categoria B, que é para quem quer dirigir automóveis, caminhonetas e caminhonetes, você vai estar realizando também um treinamento de 20 horas aulas para a categoria B. E se você estiver requerendo as duas categorias simultaneamente, você vai fazer 20 horas aulas para cada categoria pretendida. É hora-aula cada período de 50 minutos. Então, cada hora-aula, ela corresponde a um período de 50 minutos. Então, são 20 horas-aulas por categoria. Aí, após esse treinamento prático de direção veicular, você será submetido ao exame prático de direção veicular, também junto ao órgão executivo de trânsito do Estado, ou por instituição por ele credenciado. Também, sendo considerado aprovado aquele candidato que obtiver 70% de acertos. Então, durante a avaliação prática de direção, você vai ser avaliado por, no mínimo, 2 examinadores e, caso você venha a cometer alguma falta, vai ser descontado uma pontuação. E, no total, você só pode perder na prova até 3 pontos. Aquele candidato que perdeu até 3 pontos, ele ainda será considerado aprovado. E aquele candidato que perder mais do que 3 pontos, ele será reprovado, devendo se submeter a um novo exame. Então, as faltas do exame de direção veicular serão computadas da seguinte maneira.
Se o candidato cometer uma falta leve, será descontado 1 ponto. Se ele cometer uma falta média, serão descontados 2 pontos. Se ele cometer uma falta grave, serão descontados 3 pontos. E se ele cometer uma falta gravíssima ou uma falta eliminatória, ele será reprovado. Aí, caso ele seja reprovado, ele irá de novo se submeter a novo exame, repetindo aquela prova na qual ele não teve resultado satisfatório. Digamos que eu esteja tirando 2 categorias, A e B simultaneamente. Se eu passo no exame de direção da moto, mas eu não passo no exame de direção do carro, eu vou repetir somente o exame de direção do carro. Aí, após eu concluir todas as etapas, eu vou estar concluindo o meu processo de habilitação. Aí, após a conclusão do processo de habilitação, será expedido pelo DETRAN a permissão para dirigir. É um documento provisório que ele tem validade de 1 ano e será expedido após a aprovação em exame prático. Então, veja que durante o processo serão expedidos 2 documentos. É importante para que você não confunda. Após a aprovação em exame teórico, será expedida a LADV. E após a aprovação em exame prático, será expedida a PPD. É um documento de habilitação provisório que tem validade em todo o território nacional. Esse documento, que é o documento da permissão, ele tem validade de 1 ano. Depois de 1 ano, esse documento ele deverá ser substituído pela Carteira Nacional de Habilitação. Só que existem alguns critérios. Então, a PPD é substituída pela CNH após 1 ano, se o condutor não cometer nenhuma infração grave ou gravíssima e nem for reincidente a infração de natureza média dentro desse período. Então, você vai passar 1 ano em um tipo de estágio probatório. Se você cometer infração grave ou gravíssima, a permissão para dirigir será cassada, sendo necessário o condutor reiniciar novamente todo o processo de habilitação. Gleison, e se eu cometo uma falta média? Não caça a PPD, porque a falta média também pode caçar a PPD, mas só caça no caso da reincidência. Aquele condutor que for reincidente em infração média, aí ele também vai ter sua PPD cassada. Então, as infrações de trânsito, elas se apresentam de acordo com a sua gravidade, em leve, média, grave e gravíssima. A grave e a gravíssima já é infração suficiente para a cassação da permissão para dirigir. No caso da infração média, é se for reincidente. E no caso da infração leve, não falou-se nada, então não se comenta esse detalhe. Então, esse é o processo de habilitação pelo qual você será submetido. Lembrando que ele tem validade de 1 ano. Se dentro de 1 ano você não concluir todas as etapas do processo de habilitação, o processo prescreve e você deverá reiniciar um novo processo de habilitação. Já no slide seguinte aqui, nós vamos falar sobre a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. A validade da CNH, ela está condicionada à mesma validade do exame médico. Então, a partir da data daquele exame médico, ele vai ter um prazo de validade, devendo a validade da CNH estar condicionada a ele. Eu digo isso porque tem alguns alunos que passam um ano de provisória, aí ele pensa que a próxima carteira vai ter aquela outra validade para adiante. O ano de provisória já conta, porque já tive 1 ano de exame médico. Então, de acordo com o nosso Código de Trânsito Brasileiro, nós teremos os seguintes prazos máximos de validade do documento de habilitação. A carteira de habilitação terá a validade máxima de 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos de idade. Então, quer dizer que quem tiver até 49 anos de idade, a sua CNH pode ter validade de até 10 anos. Esse é o prazo máximo. Ela terá validade de 5 anos para os condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70. Então, quem tiver até 70 anos de idade, né, de 50 a 70 anos de idade, ele tem uma validade máxima de 5 anos do seu documento de habilitação. E ela terá validade máxima de 3 anos para os condutores com idade igual ou superior a 70 anos de idade. E uma observação importante:
o médico poderá definir um prazo menor de validade da CNH. Então, se for perguntado a você qual é o prazo mínimo de validade do documento de habilitação, fica a critério médico. Então, se o médico identifica ali deficiência física, doença com risco de progressividade, ele poderá estar trazendo um prazo de validade menor. O maior está estabelecido na lei. O maior fica a critério médico. E quais são os procedimentos para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação? Deverá ser submetido para renovar CNH ao exame físico e mental todos os condutores habilitados. Ao exame psicológico, aquele condutor que exerce atividade remunerada na direção do veículo, o chamado motorista profissional. Por exemplo, um taxista, um mototaxista, eles precisam de uma carteira com uma observação de que ele exerce atividade remunerada. Então, esse condutor que exerce atividade remunerada na direção do veículo, digamos assim, dirige para ganhar dinheiro, para renovar sua CNH, ele precisa também ser submetido ao exame psicológico. Os demais não são obrigados. Já o exame toxicológico, que é um exame de larga detecção, onde ele vai verificar se o condutor não fez o uso de substâncias entorpecentes durante os últimos 3 meses, ele será exigido para quem for habilitado nas categorias C, D ou E. Então, esse exame toxicológico, ele é um exame obrigatório para quem for renovar essas categorias de habilitação, e ele também deve ser renovado periodicamente a cada 2 anos e meio para os condutores com até 70 anos de idade. Então, ele precisa fazer esse exame periodicamente, o exame toxicológico. Ele pode até renovar a carteira dele daqui a 10 anos, mas a cada 2 anos e meio, ele deverá estar fazendo um novo exame toxicológico, o chamado exame periódico. Caso ele não faça, ele irá ser penalizado com uma infração de natureza gravíssima, multiplicada por 5. E ainda tem suspensão do direito de dirigir até o levantamento de um exame com efeito negativo. Já esse curso de primeiros socorros e de direção defensiva, ou também uma prova, então veja que o curso pode ser substituído por uma prova, é para quem está renovando a sua CNH, que ele se habilitou antes da entrada em vigor do nosso CTB e esteja renovando o seu documento pela primeira vez dentro da vigência do atual CTB. Então, esse curso aí é só para quem tem aquela carteira de habilitação antiga e esteja renovando pela primeira vez. Aí ele vai fazer um curso de atualização. Então, tá aí os critérios para que você possa estar renovando a sua CNH. E é muito importante para a prova do Detran você saber sobre a questão dos prazos máximos. 10 anos para quem tiver idade inferior a 50 anos. 5 anos para quem tiver a idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70. E 3 anos para quem tiver idade igual ou superior a 70 anos de idade. São os prazos máximos de validade da CNH. E essa observação é importante. O prazo mínimo ele é definido a critério médico. Também existe como obrigatoriedade, em algumas circunstâncias, o curso de reciclagem. Esse curso de reciclagem, ele é um curso de 30 horas aulas, onde ele vai ter um conteúdo programático, também regulamentado pela Resolução 789 do CONTRAN, que ele pode ser obrigatório em 5 situações. Então, quais são os condutores que deverão frequentar obrigatoriamente um curso de reciclagem de 30 horas aulas? Aquele condutor que teve o seu direito de dirigir suspenso, ele vai ter que cumprir um prazo de suspensão, esse prazo varia, vai de 1 mês até 2 anos, mas para que ele possa voltar a dirigir, após o cumprimento desse prazo, ele precisa fazer o curso de reciclagem. Quando o condutor se envolver em acidente de trânsito grave, para o qual ele haja produzido, ele vai ter também se submeter a uma reciclagem. Quando o condutor, quanto mais for necessário a sua reeducação,
Condutor, quanto mais, é aquele que vai estar sempre cometendo uma infração. Então, é necessária a sua reeducação. Quando ele for condenado judicialmente por um delito de trânsito, algumas atitudes praticadas na direção do veículo, elas são caracterizadas como crime de trânsito. Então, o indivíduo que for condenado por um crime de trânsito, ele também precisa fazer um curso de reciclagem. E a qualquer tempo, se for comprovado que ele esteja colocando a segurança do trânsito em risco. Então, pessoal, são praticamente essas 5 hipóteses aqui que traria o condutor habilitado a uma sala de aula, né? Realizar o curso de reciclagem. Porém, nós temos um caso específico de suspensão da CNH, que é pela questão da pontuação. Também conteúdo importante para a prova de vocês. Então, quando houver o acúmulo de pontos na carteira, sempre que eu for cometendo infrações, serão anotadas pontuações no meu prontuário. Depende da gravidade da infração. Por uma multa leve, 3 pontos. Por uma multa média, 4 pontos. Por uma multa de natureza grave, 5 pontos. E por uma multa de natureza gravíssima, 7 pontos. E dentro de um ano, será feita uma somatória da pontuação que eu tenho. Caso eu atinja aquela pontuação, o meu direito de dirigir poderá ser suspenso. Então, nós temos as seguintes definições. A CNH será suspensa com 20 pontos no caso do condutor, dentro de um período de 12 meses, atingir 20 pontos e se ele tiver 2 ou mais infrações gravíssimas na sua pontuação. Então, caso eu tenha 2 infrações gravíssimas na minha pontuação, a minha CNH será suspensa com 20 pontos. Ela será suspensa com 30 pontos caso conste uma infração gravíssima na pontuação do condutor durante os últimos 12 meses. Então, imagine que eu tenho várias infrações média, né? E uma gravíssima, só uma gravíssima. Então, o meu limite de ponto pode ir até 30. Agora, se eu tenho várias infrações médias e 2 gravíssimas, o meu limite de ponto já cai para 20, para que a minha carteira seja suspensa. E a CNH poderá ser suspensa com 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação do condutor. Eu tenho infração leve, eu tenho infração média e eu tenho infração grave no meu prontuário. Nenhuma gravíssima. Então, nesse caso, a minha carteira só será suspensa se dentro de um ano eu atingir a contagem de 40 pontos. E aqueles motoristas profissionais que eu já citei antes, no slide anterior, ele só tem sua carteira suspensa com 40 pontos, independente da natureza daquela infração. Então, está aí a questão da pontuação para que a CNH possa ser suspensa. Então, só vai ser suspensa com 40 pontos caso eu não tenha nenhuma infração gravíssima. Se eu tiver uma infração gravíssima, a suspensão pode ocorrer com 30 pontos. E se eu tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, a suspensão pode ocorrer com 40 pontos acumulado dentro do período de um ano. Nós temos também os condutores com deficiência física. As pessoas que têm deficiência física, elas podem se habilitar quando passar por um processo de perícia, junto ao CETRAN ou por uma clínica credenciada, para que possa verificar a necessidade de adequação do veículo à sua deficiência. A pessoa com deficiência física, ele vai fazer uma prova prática, considerada como prova especializada, aonde ele deverá ser avaliado por uma banca composta por membros do DETRAN e também do CETRAN. É considerado prova especializada. Aquele candidato que não tem necessidades especiais, não tem deficiência física, ele vai passar por uma avaliação prática de direção do DETRAN. Já no caso da perícia, ele vai passar por uma avaliação considerada como prova especializada. E aqui eu trago um anexo da resolução 598 do CONTRAN, que é quem normatiza as complementações do nosso Código de Trânsito Brasileiro, para mostrar uma observação importante, que alguns documentos de habilitação, lá no seu campo de observações, ela pode vir com alguma restrição ou alguma observação que deve ser cumprida pelo condutor. Um bom exemplo é o meu documento de habilitação, que eu sou obrigado a dirigir utilizando lentes corretoras de visão.
por causa da deficiência visual. Então, caso alguém tenha na sua observação da CNH uma letra A, quer dizer obrigatório o uso de lentes corretoras de visão. Então, esse aí é a observação que pode ser obrigatório o uso da lente corretora. Pode ser uma lente de contato ou pode ser um óculos de grau, mas é obrigatório a utilização dessa lente corretora de visão. Então, aí é mais uma observação para que você fique atento se o seu documento de habilitação traz algum tipo de observação. Se trouxer, você deve procurar nesta resolução, na 598 do CONTRAN, quais são as restrições para que você possa dirigir esse veículo. Então, galera, nós estamos encerrando aqui a segunda aula sobre legislação de trânsito. Nós vamos fragmentando essas aulas, até mesmo para que você possa assisti-las de forma pausada, não assistir tudo de uma vez. Então, nós vamos fragmentando. Então, espero que assim você esteja absorvendo conteúdo que você possa responder a sua prova de legislação com facilidade. Então, nós vamos retornar com a gravação da terceira videoaula, onde nós vamos dando continuidade a essas premissas do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então, em breve, nós vamos nos encontrar no terceiro vídeo sobre legislação de trânsito. Então, fique atento, pegue as dicas, assista, faça a revisão desse vídeo, que você com certeza vai ser aprovado no exame de legislação, na prova teórica, junto ao DETRAN. Então, fique com Deus e até a próxima videoaula. Nos encontramos aqui de novo para a gente dar continuidade a esse conteúdo.